o ser humano parece estar pouco a pouco brincando de Deus. Se antes apenas o Criador tinha o poder de dar origem às criaturas, hoje, com uma curiosidade e ambição sem limites, o homem começou a intervir na própria essência da vida. Cientistas ousados, ou até chamados de loucos, estão realizando experimentos que ultrapassam as fronteiras da natureza, combinando espécies completamente diferentes para criar seres híbridos bizarros, jamais vistos na história. Eles não apenas exploram, mas também recriam a natureza, como um DJ que mistura uma música. Só que dessa vez, o som é o código genético. Em laboratórios ao redor do mundo, nascem criaturas meio conhecidas, meio estranhas, que despertam tanto admiração quanto um certo arrepio. Agora, prepare-se para descobrir 20 híbridos de animais criados pelo homem. Seres que parecem saídos da imaginação, mas que existem de verdade, provando tanto o poder quanto a ousadia humana em desafiar os limites da natureza. 20. Quimera humano-porco. Antes de tudo, é importante esclarecer que não se trata de um monstro meio humano, meio porco, como nos filmes de ficção científica. Esse é, na verdade, um experimento médico pioneiro que demonstra que células humanas e de porcos podem coexistir e se desenvolver juntas dentro de um mesmo organismo. Na medicina moderna, a falta de órgãos para transplante é um problema grave. Milhares de pessoas morrem todos os anos esperando por um doador compatível. Por isso, os cientistas buscam uma solução ousada: inserir células humanas em animais para que estes possam desenvolver órgãos compatíveis com o corpo humano. Após inúmeros testes, os porcos se mostraram os hospedeiros ideais, pois seus órgãos têm tamanho e estrutura semelhantes aos humanos. De forma surpreendente, as células humanas não foram rejeitadas. Pelo contrário, cresceram e se multiplicaram dentro do corpo do porco. Embora ainda não se tenha produzido um órgão completo para transplante, o sucesso desses experimentos representa um enorme avanço na medicina regenerativa, trazendo esperança para milhões de pessoas, e ao mesmo tempo levantando profundas questões éticas sobre os limites entre o homem e a natureza. 18. Humanzee, o híbrido homem-chimpanzé. Se você acha que experiências entre humanos e animais são algo recente, engana-se. Já na década de 1920, circularam rumores de que um cientista ousado teria injetado DNA humano em uma chimpanzé fêmea, com o objetivo de criar uma criatura meio homem, meio macaco, chamada Humanzee. Dizem que o experimento teria dado certo e que o ser híbrido chegou a nascer e sobreviver, algo extremamente raro entre espécies diferentes. Contudo, a comunidade científica moderna é cética, pois nunca foram apresentadas provas concretas. Se o experimento tivesse realmente ocorrido com sucesso, certamente o pesquisador teria sido reconhecido mundialmente e o feito reproduzido por outros cientistas. A ausência de qualquer evidência faz muitos acreditarem que tudo não passa de um mito. Uma história que revela mais sobre a curiosidade humana do que sobre a ciência real. Mesmo assim, o mito do Humanzee permanece vivo como um aviso sombrio. Quando o homem tenta ultrapassar as fronteiras naturais, as consequências podem ser mais aterradoras do que imaginamos. 17. Peixe-papagaio-sangue, o Blood Parrot Cichlid. O Blood Parrot Cichlid é o resultado do cruzamento entre o Cichlídeo midas e o Cichlídeo cabeça vermelha, dando origem a um peixe de cores vibrantes, porém cheio de defeitos genéticos. Apesar da aparência chamativa, esse híbrido sofre com sérios problemas físicos. Sua boca é tão deformada que ele mal consegue se alimentar normalmente, o que compromete sua sobrevivência. Por isso, defensores dos direitos dos animais têm pedido o fim da reprodução e do comércio dessa espécie. Mesmo assim, seu comportamento dócil e aparência exótica o tornaram popular em aquários domésticos.
O Blood Parrot é, ao mesmo tempo, belo e trágico. Um exemplo de como a interferência humana, motivada pela estética e pelo lucro, pode gerar criaturas frágeis e condenadas a uma vida de sofrimento. Se existe uma prova dos perigos da hibridização animal, as abelhas assassinas são o exemplo mais claro. Criadas inicialmente com boas intenções, para aumentar a produção de mel, elas acabaram se tornando uma catástrofe biológica. Essas abelhas foram o resultado do cruzamento de diferentes subespécies trazidas para o Brasil. Mas o clima tropical fez com que desenvolvessem um comportamento extremamente agressivo. Quando algumas colônias escaparam, espalharam-se rapidamente da América do Sul até a América do Norte, atacando em massa qualquer ameaça percebida. Milhares de pessoas foram feridas ou mortas por seus enxames. Hoje, as abelhas assassinas são um alerta mundial sobre o perigo de alterar a natureza sem compreender plenamente as consequências. Afinal, foi o próprio homem quem criou essa espécie mortal. O Belgian Blue é uma das raças bovinas mais impressionantes do mundo, criada por meio de cruzamentos seletivos desde o século XIX. Agricultores belgas combinaram bois britânicos com raças locais, buscando carne de melhor qualidade, e o resultado foi surpreendente. Esses animais apresentam uma mutação genética rara, que impede a produção da proteína responsável por limitar o crescimento muscular. O resultado? Um corpo enorme e extremamente musculoso, razão pela qual são chamados de bois de dupla musculatura. Embora alguns considerem essa seleção genética antinatural, o Belgian Blue se tornou um sucesso econômico na pecuária, oferecendo carne magra e de alta qualidade. Entre os muitos exemplos de manipulação genética, esse é um dos poucos considerados éticos e controlados, mostrando que nem toda intervenção humana na natureza é destrutiva. Diferente de outros experimentos feitos por mera curiosidade, as cabras da seda de aranha foram criadas com fins práticos e científicos. Elas possuem um gene de aranha em seu DNA, o que lhes permite produzir proteínas de seda em seu leite. Essa seda, quando processada, pode ser transformada em fios mais resistentes que o aço, mas também extremamente leves e flexíveis. O material tem aplicações em armaduras, cabos, suturas médicas e curativos avançados. O projeto, embora pareça algo de ficção científica, é um marco da biotecnologia moderna, um exemplo de como a engenharia genética pode ser usada para o bem, aproximando cada vez mais a fronteira entre o natural e o artificial. No mundo da criação de animais híbridos, nem todo experimento serve a propósitos científicos. Às vezes, ele nasce apenas da curiosidade estética. E o caso da Super Ball Python é o exemplo perfeito disso. Conhecida como uma cobra de design, essa python é resultado da mistura genética de diversas linhagens da Ball Python, criando padrões e cores únicas que não existem na natureza. No entanto, o preço dessa beleza exclusiva é alto. O processo de cruzamento complexo faz com que muitos filhotes nasçam fracos, com crescimento lento ou até morram prematuramente, devido a distúrbios genéticos. Apesar disso, alguns pesquisadores notaram certas vantagens, como maior adaptação alimentar e maturidade sexual precoce. Mas permanece a grande questão: será que criar animais apenas pela aparência é algo ético? A Super Ball Python é uma prova clara de que, quando o ser humano se deixa levar pelo desejo estético e pelo lucro, ele acaba sacrificando a vitalidade e o equilíbrio natural das próprias criaturas que cria. Entrando no fascinante mundo das criações híbridas, encontramos os zebroides, nome dado a todos os animais que possuem parte do DNA de uma zebra. Entre eles, o mais conhecido é o Zorse, o cruzamento entre uma zebra macho e uma égua. O Zorse tem o corpo robusto do cavalo e as listras características da zebra, resultando em um animal tão familiar quanto exótico. Além da aparência única, o Zorse herda a resistência natural das zebras, sendo capaz de sobreviver em condições extremas nas quais cavalos comuns dificilmente suportariam. Apesar do encanto, a existência dos zebroides levanta questões éticas. Cruzar espécies de mundos diferentes desafia os limites da natureza e desperta dúvidas sobre até onde o ser humano deveria ir. Ainda assim, sua presença mostra que a vida e a ciência sempre encontram formas surpreendentes de reinventar o impossível. No universo dos híbridos, o Ligier, cruzamento entre um leão macho e uma tigresa,
É sem dúvida um dos mais impressionantes e famosos. Existe também o Tigon, filho de um tigre macho e uma leoa, mas o Liger é quem realmente rouba a cena. Esses gigantes podem chegar a 3,6 metros de comprimento e pesar centenas de quilos, mas ainda assim correm a mais de 50 km por hora. Uma façanha incrível para um animal tão massivo. O Liger combina a majestade do leão com a graça do tigre, tornando-se um verdadeiro símbolo de poder entre os grandes felinos. No entanto, o Liger não existe na natureza. Ele só nasce em cativeiro, em zoológicos ou centros de pesquisa. O exemplar mais famoso é Hércules, o maior felino do mundo segundo o Guinness World Records. Muitos criticam a prática por ir contra as leis naturais, mas é inegável que o Liger representa o limite e a ousadia da ciência moderna, desafiando as fronteiras da genética. O bífalo é um exemplo clássico de criação híbrida voltada à economia. Trata-se do cruzamento entre um boi doméstico e uma fêmea de bisão americano, feito para produzir carne mais magra e nutritiva, em grande quantidade. Diferente de muitos híbridos, o bífalo pode se reproduzir normalmente, o que o tornou uma fonte comercial de carne promissora. Ele combina o melhor dos dois mundos, o sabor e a textura do bisão selvagem, com a docilidade e facilidade de manejo do gado doméstico, o que muitos criadores consideram o casamento perfeito. Contudo, há quem critique duramente essa prática, dizendo que o homem criou um ser apenas para ser abatido, uma vida moldada para o lucro. O bífalo levanta, assim, questões éticas profundas. Até onde é aceitável manipular a vida em nome da economia? O nome pode soar engraçado, mas o Paisley Bear é completamente real. É o resultado do cruzamento entre um urso polar e um urso pardo, o famoso grizzly. Ao contrário do que muitos pensam, ele não foi criado em laboratório. Surgiu naturalmente na natureza selvagem. A principal causa é o aquecimento global. Com o derretimento das calotas polares, os ursos polares migraram para o sul em busca de alimento, enquanto os ursos pardos se moveram para o norte. O encontro entre eles resultou no Paisley, um urso híbrido com maior resistência ao calor, sem perder a força e as habilidades de caça. Hoje, o Paisley é considerado um símbolo de adaptação da natureza. Uma prova de que a vida sempre encontra um caminho para persistir, mesmo em meio às mudanças provocadas pelo homem. Talvez, se o ser humano aprendesse com a natureza essa capacidade de adaptação e equilíbrio, a Terra não sofreria tanto quanto sofre hoje. Sim, o nome parece uma brincadeira, mas o Deep é real. Ele surgiu quando, em uma fazenda na Irlanda, uma cabra acasalou com uma ovelha, gerando um filhote que chocou toda a comunidade rural. O fazendeiro, que criava ovelhas há gerações, jamais tinha visto algo assim. O Deep nasceu saudável e demonstrou energia e agilidade superiores às dos cordeiros comuns, refletindo a mistura perfeita entre os dois animais. No entanto, esses híbridos são extremamente raros. A maioria morre logo após o nascimento. Por isso, cada Deep sobrevivente é uma raridade biológica, lembrando-nos de que a natureza ainda guarda mistérios muito além da compreensão humana. O Cama é um dos híbridos mais estranhos já criados pelo homem. Uma mistura entre camelo e lhama, ou até mesmo o guanaco sul-americano. Só a ideia já parece absurda, mas ela se tornou realidade. O primeiro Cama nasceu em 1995 e foi o único sobrevivente de uma série de tentativas. Foram necessários mais de 13 anos de pesquisas para que os cientistas conseguissem produzir outros 3 exemplares. Em 2008, apenas 4 Cama existiam em todo o mundo. Os pesquisadores admitiram que o processo foi extremamente difícil e arriscado, já que as duas espécies têm diferenças genéticas e biológicas imensas. Embora tecnicamente seja um feito científico, muitos veem o experimento como um exagero da intervenção humana na natureza, um lembrete de que nem todos os limites da ciência precisam ser ultrapassados. Diferente de muitos híbridos estranhos ou raros, a mula é um exemplo clássico de cruzamento bem-sucedido e duradouro na história da humanidade. Ela é o resultado da união entre um cavalo e um burro, reunindo em si força, resistência e uma incrível capacidade de suportar o trabalho pesado. As mulas conseguem carregar grandes pesos e percorrer longas distâncias sem perder o vigor.
Essa combinação perfeita entre a força do cavalo e a persistência do burro fez delas companheiras indispensáveis no transporte e no trabalho humano ao longo dos séculos. Evidências arqueológicas indicam que as mulas foram criadas pela primeira vez na Turquia e já eram utilizadas no Egito por volta de 3000 a.C., tornando-as o híbrido mais antigo criado deliberadamente pelo homem. Mesmo com todos os avanços da ciência moderna, a mula ainda desempenha um papel essencial na agricultura e no transporte em várias partes do mundo, provando que nem todo cruzamento é inútil. Às vezes, ele gera conquistas que resistem ao tempo. O nome Tylwolf é usado para descrever o híbrido entre o lobo cinzento e o coiote, uma criatura ao mesmo tempo misteriosa e temível. O mais interessante é que ela não foi criada pelo homem, mas surgiu de forma natural nas regiões selvagens da América do Norte. Com as mudanças no ambiente e na distribuição das espécies, lobos e coiotes começaram a cruzar-se, dando origem a uma nova linhagem, o Coywolf. Segundo biólogos, essa espécie herdou o instinto de caça em grupo dos lobos e a ousadia e adaptabilidade dos coiotes. Uma combinação que resultou em um predador altamente eficaz e versátil. Os coywolves são inteligentes, rápidos e ousados, chegando cada vez mais perto das áreas urbanas, o que preocupa os especialistas. Um pesquisador comentou: "Estamos testemunhando a evolução acontecendo diante dos nossos olhos, e é uma forma de evolução assustadora. A existência do Coywolf é uma prova viva de que a natureza sempre encontra meios de se adaptar e mudar, mesmo quando os resultados nos deixam em choque." O nome Cheeto pode soar engraçado, quase igual ao famoso salgadinho de queijo. Mas aqui ele se refere a um gato híbrido verdadeiramente único. Criado intencionalmente por criadores, o Cheeto Cat foi desenvolvido para combinar a aparência selvagem dos felinos exóticos com o temperamento dócil dos gatos domésticos. Esse gato é resultado do cruzamento entre um Ossicat e um Bengal, duas raças conhecidas por suas manchas marcantes e aparência selvagem. O resultado é um animal gracioso e elegante, com uma pelagem espetacular e um comportamento amigável, ideal para quem quer um mini leopardo em casa. A criadora Carol Drayman foi a responsável por esse feito, sonhando em ter um pequeno leão de estimação. Forte, bonito, mas também carinhoso e fácil de cuidar. E ela conseguiu. O Cheeto rapidamente se tornou um dos gatos híbridos mais populares do mundo, um verdadeiro símbolo da criatividade humana, ao misturar o selvagem com o doméstico. O Jaglion é o resultado raríssimo do cruzamento entre um jaguar e uma leoa, dois dos maiores predadores do mundo felino. Apesar do nome simples, o Jaglion é um dos híbridos mais incomuns da Terra, com apenas 2 registros confirmados, ambos nascidos em cativeiro. De acordo com funcionários de um zoológico canadense, o jaguar macho e a leoa foram criados juntos desde filhotes e acabaram se acasalando naturalmente, sem qualquer intervenção humana. O resultado foi uma criatura fascinante, o corpo musculoso de um jaguar com o rosto nobre e expressivo de um leão. Infelizmente, as diferenças genéticas entre as espécies impedem que o Jaglion se reproduza, o que o torna um beco sem saída evolutivo. Mesmo assim, sua existência é uma lembrança poderosa da imprevisibilidade e da beleza selvagem da natureza, onde até o improvável pode acontecer. Se gatos híbridos chamam atenção, os cães de design também não ficam atrás. E o Pomsky é um dos exemplos mais populares. Ele é o cruzamento entre um husky siberiano e um pomerânia, combinando a aparência majestosa de um com o charme diminuto do outro. Apesar de encantador, o Pomsky não é uma raça pura, e seu visual pode variar muito de um filhote para outro. Alguns se parecem mais com mini huskies, enquanto outros lembram pomerânias, peludos e pequenos. Tudo depende da genética. Essa imprevisibilidade, somada à sua aparência fofa,
tornou o Pomsky um sucesso nas redes sociais, mas também causa decepção para quem espera um padrão fixo. Além disso, muitos especialistas alertam que criar e cuidar de um Pomsky exige paciência e comprometimento, pois seu temperamento pode variar bastante. Ele é, sem dúvida, um dos cães mais encantadores e fotogênicos do mundo, mas também um lembrete de que a beleza pode vir acompanhada de desafios. Às vezes, é inevitável se perguntar o que as pessoas têm em mente ao criar seres tão estranhos. Um bom exemplo é o Donkra, um híbrido entre um burro macho e uma zebra fêmea, nascido em um zoológico na China. Parece uma invenção maluca, mas ele existe de verdade e é absolutamente fascinante. O Donkra apresenta características visuais marcantes: corpo e cabeça de burro, mas pernas listradas em preto e branco, típicas da zebra. A comunidade científica ainda debate se ele deve ser reconhecido como uma espécie distinta, já que não se sabe ao certo se pode ocorrer naturalmente na natureza. O primeiro Donkra conhecido sofreu complicações ao nascer, mas sobreviveu e cresceu saudável. Mesmo assim, cruzamentos entre espécies com estruturas genéticas tão diferentes continuam sendo motivo de discussões éticas. De qualquer forma, o Donkra permanece como um dos híbridos mais raros e impressionantes já documentados. Uma prova de que a fronteira entre o possível e o impossível na biologia é muito mais tênue do que imaginamos. Você achou que a lista terminaria em terra firme? Pois bem, voltamos ao oceano com o Wolfing, um híbrido entre o golfinho nariz de garrafa e a falsa orca. Essa combinação soa impossível, mas ambos vivem em águas tropicais e frequentemente nadam juntos, o que torna o cruzamento naturalmente possível. O Wolfing é extremamente raro, com apenas alguns casos registrados em cativeiro. Há relatos não confirmados de avistamentos na natureza, mas até hoje nenhuma prova científica foi validada. Os indivíduos conhecidos vivem em aquários e parques marinhos, onde são estudados com cuidado. Mesmo assim, o Wolfing representa a incrível capacidade da natureza de criar o inesperado, apagando as fronteiras entre espécies e mostrando que a vida sempre encontra um caminho. E você? O que pensa sobre esses híbridos extraordinários? Frutos da natureza ou da intervenção humana? Eles despertam fascínio e curiosidade, ou medo e desconforto? Seja qual for sua resposta, uma coisa é certa: o mundo animal continua a nos surpreender com sua diversidade e criatividade. Às vezes, o limite entre as espécies se dissolve, revelando criaturas que nos lembram como a vida é misteriosa, poderosa e cheia de possibilidades. Compartilhe sua opinião. Afinal, a jornada de descoberta da biologia ainda está apenas começando. Mais uma raça sem pelos que divide opiniões. O Bambino é relativamente recente, mas desde o surgimento já causou grande polêmica no mundo felino. Seu nome, que em italiano significa criança, combina perfeitamente com sua aparência de gatinho eterno pequeno, de pernas curtas e pele nua. Contudo, essa aparência é fruto de um cruzamento controverso entre o Sphinx, sem pelo, e o Munchkin, de pernas curtas. O primeiro Bambino nasceu em 2005, e desde então, a raça tem sido alvo de discussões intensas. Críticos argumentam que unir duas mutações genéticas apenas por estética é antiético, pois pode resultar em problemas de coluna, articulações e pele, além de reduzir a expectativa de vida dos animais. Mesmo assim, muitos se apaixonam pelo Bambino, considerando-o um ser frágil e especial, uma pequena criatura diferente, mas cheia de charme e personalidade. Talvez o Bambino seja a prova de que a beleza, às vezes, está justamente na imperfeição. Elegante, esguio e de aparência aristocrática, o gato oriental é considerado o símbolo da sofisticação entre as raças felinas. Possui corpo alongado, pernas finas e longas, pescoço delicado, cauda elegante e um rosto estreito com traços refinados. Os olhos verdes intensos e penetrantes são seu traço mais hipnotizante. Um único olhar pode derreter qualquer coração.
Além da beleza, o oriental é inteligente, curioso e cheio de atitude. É a escolha preferida de quem busca um gato que combine graciosidade e personalidade forte. Pode ser treinado para passear com coleira e desfila com confiança, como um modelo em uma passarela. Porém, ele só faz o que quer. O oriental é independente e não gosta de ser forçado. Adora ser o centro das atenções e pode se tornar exigente e temperamental se for ignorado. Mas se você procura um companheiro elegante, afetuoso e com uma presença marcante, o gato oriental é a escolha perfeita. Uma criatura que combina orgulho, beleza e mistério em um só ser. Apesar do nome sugerir uma origem na Indonésia, o gato javanês foi, na verdade, criado nos Estados Unidos. Ele é o resultado do cruzamento entre o gato balinês, a versão de pelo longo do siamês, e o Color Point Short Hair, uma mistura entre siamês e American Short Hair. Em outras palavras, o javanês é literalmente um híbrido de híbridos, e é justamente isso que lhe confere uma aparência e personalidade únicas. Herdando muitos traços do siamês, o javanês é conhecido por ser muito comunicativo e expressivo. Sua voz é alta, clara e prolongada. Às vezes parece que ele quer conversar com você o dia todo. Se você planeja ter um javanês, talvez seja bom já preparar um par de tampões de ouvido. Apesar de ser tão falante, o javanês é extremamente inteligente, leal e afetuoso. Ele adora estar perto de seu dono, receber carinho, brincar e ser o centro das atenções. Com sua pelagem sedosa, olhos penetrantes e personalidade vibrante, o gato javanês não é apenas bonito, mas também um companheiro cheio de energia e emoção. É a escolha perfeita para quem busca a combinação entre elegância e vivacidade. O German Rex é um gato pequeno e esguio, com corpo delicado e pernas longas, que o fazem parecer mais alto do que realmente é. Seu peso médio raramente ultrapassa 4 quilos, mas o charme é imenso. Com cabeça arredondada, orelhas pontudas e bigodes levemente encaracolados, o German Rex tem uma aparência única. Sua pelagem ondulada e macia, em diversas cores, o faz parecer uma verdadeira obra de arte viva. Logo após o reconhecimento do Cornish Rex na Inglaterra, surgiu na Alemanha Oriental uma variedade semelhante, o German Rex. 2 filhotes com pelos naturalmente ondulados foram descobertos por acaso, dando início à criação dessa nova linhagem. Curiosamente, mesmo em regiões distantes como Cornwall e Alemanha, as mutações genéticas ocorreram quase simultaneamente, um exemplo fascinante de evolução espontânea. Hoje, o German Rex continua sendo uma raça rara, mesmo em seu país de origem. Os criadores costumam cruzar um gato de pelo liso com outro portador do gene do pelo encaracolado, resultando em filhotes adoráveis, de pelos macios e levemente ondulados. O Turkish Angora é um dos gatos de pelo longo mais elegantes e graciosos do mundo. Seu nome vem da cidade de Ankara, na Turquia, antigamente chamada de Angora. E não se preocupe, o famoso fio Angora, usado em roupas, vem de coelhos, não desses gatos. Reza a lenda que, em expedições antigas, soldados traziam criaturas exóticas como troféus de guerra, e acredita-se que os vikings tenham levado o Angora para a região turca há séculos. Essa raça tem uma longa história, marcada por períodos de quase extinção. Por sorte, o zoológico de Ankara iniciou um programa de preservação que salvou a espécie. Só em 1954, os primeiros angoras chegaram aos Estados Unidos, sendo oficialmente reconhecidos na década de 1960. Com aparência nobre e comportamento astuto, o Angora é inteligente, ágil e cheio de energia. Gosta de escalar, abrir portas e explorar tudo ao redor. Às vezes, seu olhar pode parecer que está tramando algo, mas na verdade, é apenas curiosidade e inteligência. Quando bem tratado, o Angora é um companheiro leal, elegante e encantador. O gato somali tem uma beleza majestosa, com pelagem longa e sedosa, olhos grandes e brilhantes e tufos delicados nas orelhas, conferindo-lhe uma aparência encantadora e nobre. Por ter pelos densos, precisa ser escovado regularmente para manter seu brilho e maciez. Na realidade, o somali é a versão de pelo longo do gato abissínio. Antigamente, filhotes de pelo longo eram considerados defeituosos.
mas sua beleza acabou conquistando os criadores. Lá na década de 60, começaram cruzamentos intencionais, dando origem à raça Somali. De temperamento ativo e sociável, o Somali é brincalhão, curioso e muito inteligente. Adora escalar e observar tudo de cima, como um pequeno felino selvagem em casa. Sua energia e alegria o tornam não apenas um gato bonito, mas um verdadeiro companheiro de vida. O Skookum é uma das raças de gatos de pernas curtas mais adoráveis e raras do mundo. Até o nome soa alegre e simpático, refletindo perfeitamente sua aparência fofa e vivaz, como se fosse um gatinho que nunca cresce. Essa raça surgiu do cruzamento entre o Munchkin, famoso por suas perninhas curtas, e o Laperm, conhecido por seus pelos encaracolados. O criador acreditava que unir essas duas características resultaria em um gato irresistivelmente fofo. E ele estava certo. O Skookum é a definição de fofura eterna. Originário dos Estados Unidos nos anos 90, o Skookum é raro até hoje. Pequeno, de pernas curtas e pelos levemente cacheados, é alegre, brincalhão e cheio de energia. Apesar do tamanho, é ágil e curioso. Com seu visual encantador e personalidade amorosa, o Skookum é frequentemente descrito como o gato que nunca cresce, trazendo alegria e risadas para todos ao seu redor. O Minskin é uma das raças mais raras e distintas do mundo, reconhecido por sua pele enrugada e aparência quase sem pelos, uma mistura curiosa de exótico e adorável. Quem precisa de uma pelagem densa, afinal? O Minskin prova que o charme vem da originalidade. Ele tem olhos grandes e redondos, cabeça pequena e pelos tão finos que parecem pele de pêssego. Também pertence ao clube das pernas curtas, herdando esse traço do Munchkin. Seu visual miniatura e olhar inocente o fazem parecer um pequeno alienígena gentil. O Minskin é resultado de cruzamentos complexos entre Sphinx, sem pelos, Munchkin, pernas curtas, Burmese e Devon Rex. O nome Minskin vem da junção de miniature, miniatura, e skin, pele, descrevendo-o perfeitamente. Embora seu processo de criação gere debates sobre ética e saúde, devido a possíveis problemas genéticos, o Minskin continua a fascinar quem aprecia a beleza fora dos padrões. É uma verdadeira obra de arte viva. O mundo dos gatos é incrivelmente diverso e fascinante. Mesmo os menores deles carregam uma beleza singular, personalidades fortes e inteligência surpreendente. De raças exóticas e elaboradas como o Minskin, Skookum e German Rex, até os felinos selvagens mais diminutos do planeta, todos contribuem para o mosaico vibrante da natureza. Esses gatos não são apenas animais de estimação, são expressões vivas da criatividade e do carinho humano. Pequenos no tamanho, mas gigantes no encanto, verdadeiros anjos felinos capazes de derreter qualquer coração.